Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso de Física. A apostila está aí na descrição do vídeo, lembrando que tem a apostila desse capítulo e também tem o link que te leva lá para o meu blog, onde você vai ter mais capítulos também conforme eu for gravando, beleza? Então, nós vamos aprender hoje sobre os algarismos significativos, certo? Segunda aula do nosso capítulo. Muitas vezes, precisamos utilizar valores aproximados para representar determinada medida. Isso pode ocorrer por dois motivos. Um deles é a falta de instrumentos precisos. Dois, pela necessidade de arredondamento para facilitar o cálculo. Então, às vezes, eu olho para uma coisa e ela não está bem exata. Então, eu faço uma aproximação, né, porque eu não consigo medir exatamente quanto que é aquilo. Então, eu tiro uma média. Então, vamos dizer que você vai medir a altura de alguém com uma trena, mas aí, às vezes, não está muito claro ali aquela medida, aquele milímetrozinho, você não sabe muito bem o que ele é, então você faz uma aproximação, certo? Ou então você tem uma conta para fazer, aquela conta tem muitas casas decimais, você arredonda ela para um número que vai dar uma resposta parecida, só que com menos números, que vai fazer a tua conta ficar mais fácil, certo? E aí é onde entra a ideia dos algarismos significativos, certo? Que aí a gente vai entender agora nessa aula, beleza? Na primeira situação, então, nós temos a falta de instrumentos precisos. Nós temos um gráfico aqui diante de nós e a gente não sabe muito bem quanto que é exatamente o valor que nós temos aqui, porque não está bem redondinho. Então, a gente vai ter que fazer uma aproximação. Do que fala esse gráfico? Bom, aqui está falando a quantidade de carros vendidos por determinado promotor de vendas de uma concessionária. Então, aqui nós temos o mês de janeiro, fevereiro e março, e aqui o número de vendas que ele fez. O gráfico nos mostra 10, 20, 30 e 40. Mas quando eu olho para as vendas dele de janeiro, não é nem 10 e nem 20. É alguma coisa entre 10 e 20. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aproximação aqui, olhando mais ou menos, para ter uma base de quantos carros ele vendeu. Então, quando eu olho aqui para março, eu sei que ele vendeu mais de 20 carros, porque o meu gráfico está um pouco acima do número 20. Mas quantos carros exatamente ele vendeu, eu não sei. A gente faz aqui uma aproximação. Beleza? Então, veja só. Quando nós olhamos aqui para a venda de janeiro, a gente estima que esse cara vendeu aproximadamente 16 carros. Por quê? Porque ó, entre o 10 e o 20, bem no meio, mais ou menos aqui assim, né? Lembra, sempre mais ou menos. Mais ou menos aqui onde está a ponta do meu mouse, é o 15, que é o número que fica exatamente no meio, entre o 10 e o 20. E quando eu aproximo aqui, parece que o gráfico está um pouco acima do 15. Então, eu estimo que que esse cara vendeu 16 carros. É uma estimativa, uma aproximação, certo? Fevereiro parece que ele vendeu um pouquinho menos do que janeiro. Ó. Então, se aqui estava um pouquinho acima do 15, aqui parece que é o próprio 15. Então, eu estimo que esse cara vendeu 15 carros. E em março, ele vendeu um pouquinho mais de 20 carros. Então, eu estimo que ele tenha vendido 21 carros. Veja que em todos os casos eu tive que fazer uma aproximação. Bom, cada uma das quantidades de carros vendidos que estimamos acima possui dois algarismos. Gente, número com algarismo é isso aqui. Ó. Isso aqui é um algarismo, isso aqui é outro algarismo. Certo? O 6 é o algarismo da unidade e o 1 é o algarismo da dezena. E a mesma coisa se aplica nos outros casos. O que acontece? Desses algarismos, tem um que eu tenho certeza do que é e o outro que eu fiz uma estimativa, certo? Então, por exemplo, quando eu vi que o cara vendeu 16 carros, eu sei que os números entre o 10 e o 20 são os números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O que eu sei de certeza? Que o número 1 é um valor exato. Eu sei que a dezena é exatamente 1. Agora, as unidades é o que eu aproximei. Não é isso? Então, por exemplo, no mês de março, entre 20 e 30, eu tenho 21, 22 até o 29. Veja que todos esses números de 21 até o 30, todos têm o 2 no começo. Então, o 2 é o que a gente chama de algarismo exato e o outro é o que a gente chama de algarismo duvidoso, ou então de algarismo correto. Então, eu sei quantas dezenas ele vendeu, e aí eu fiz uma estimativa das unidades. Então, o algarismo correto é aquele algarismo que eu sei exatamente o que foi, e o último deles vai ser o que a gente chama de
algarismo duvidoso. Então, às vezes, ele vai ter vários algarismos corretos e um, que é o último, que eu usei para fazer a aproximação, que a gente vai chamar de algarismo duvidoso. A segunda situação que a gente coloca aqui é a da necessidade de arredondamento. Às vezes, fica difícil ficar fazendo cálculo com esse monte de números. Por exemplo, a distância estimada entre o Sol e a Terra é de 149 bilhões, 597 mil, 870 e 700 metros. Para fazer um cálculo desse na mão dá muito trabalho. E às vezes até para digitar numa calculadora é desgastante. E até mesmo, por exemplo, quando alguém vai postar a notícia na internet, fica ruim para falar isso aqui. Então, às vezes, a gente acaba simplificando o valor. Olha só, eu tenho aqui duas simplificações apresentadas. A primeira delas é a que pega 149 bilhões, aí esses 597 milhões ele arredonda para 600 milhões, porque está ali um pouco perto. Então aí a pessoa vai dizer que a distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 149,6 bilhões de metros. Um arredondamento um pouco maior seria aquele que já pegaria esse 149,6 e já transformaria ele em 150 redondo. Então a pessoa diria que a distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 bilhões de metros. É mais fácil falar isso aqui no noticiário do que falar todo esse número aqui, certo? Então, quando está perto, até no cálculo não faz tanta diferença. E às vezes para apresentar uma notícia ou uma informação, o arredondamento ele é necessário. Então, primeiro a gente falou da falta de precisão de instrumentos precisos e também agora a gente está citando a necessidade de simplificar o cálculo ou simplificar o próprio ato de expressar. O que você precisa saber? Que no primeiro arredondamento que a gente fez, que foi esse aqui, nós temos 4 algarismos, certo? Ó, aqui, ó, 149 bilhões. Nós temos o 1, o 4, o 9 e o 6. Só são levados em conta esses números aqui, com exceção dos zeros. Então, nós temos aqui 4 algarismos e 3 deles são significativos. De fato, né, nós temos aqui 149 bilhões e esse último aqui, gente, aí ele deixou aqui uma dúvida, né? A gente não sabe se houve um arredondamento. Aqui a gente está sabendo que houve arredondamento porque a gente já viu aqui a informação. Então, todos os algarismos são chamados de significativos e o último a gente chama de duvidoso, porque provavelmente teve um arredondamentozinho ali, beleza? No segundo caso, nós temos 3 algarismos, os 150, né? 150 bilhões. Então, nós temos aqui 2 significativos, certo? E o último provavelmente virou por causa de um arredondamento. Ele acabou influenciando esse aqui também, né? Mas a gente pega sempre o último e chama ele de duvidoso, e os outros a gente vai chamar de algarismo significativo. Às vezes nem houve arredondamento, mas sempre o último algarismo a gente chama de duvidoso, tá certo? Assim, algarismos significativos são os algarismos corretos e o primeiro duvidoso de uma medida. Bom, algo importante você precisa saber: zeros à esquerda. Os zeros à esquerda não são considerados algarismos significativos. Nós vamos aprender depois sobre notação científica na aula que vem. E a gente vai jogar esses zeros, transformar ele em potências de 10. E a gente vai ficar apenas com o 2, o 1 e o 5. E aí, na ocasião, o 2 e o 1 serão os corretos e o 5 será o algarismo duvidoso. Próximo ponto, que é a operação com algarismos significativos. Às vezes, você vai ter que fazer operações com algarismos significativos e a quantidade de números deles é diferente. Então, a gente segue a seguinte regra: a operação sempre terá como resultado a mesma quantidade de algarismos significativos. Por exemplo, se você for fazer 2,12 vezes 3,6, note que aqui eu tenho 3 algarismos significativos e aqui eu tenho apenas 2. Eu efetuo a multiplicação, deu 7,632. Aí a regra diz que eu vou pegar o que tiver menos algarismos significativos. No caso é esse aqui, só tem 2 algarismos significativos. Então, na minha resposta final, só vou colocar também 2 algarismos significativos, o 7,6. Beleza? Aqui nós temos de novo 3 algarismos significativos e 2 algarismos significativos.
Multiplicando isso aqui dá 8,77. Mas como o que tem menos algarismos significativos só tem 2, a minha resposta só vai ter 2. No caso, seria o 8,7. Mas eu vou fazer um arredondamento. A gente aprende isso em matemática. Quando o próximo número que eu vou desconsiderar for maior do que 5, eu vou arredondar esse aqui para cima. Então, é 8,8. Bom, então a gente vai fechar a aula aqui. Essa aula não vai ter exercícios, mas a gente vai explorar esse conceito após a próxima aula sobre notação científica. E lá a gente vai precisar usar o que a gente aprendeu aqui. Então, bons estudos, não deixe de baixar a apostila.